Nosso convidado especial de hoje, do Momento Cult Tour, é Henrique Andrade Camargo, brasileiro que trabalhou como chefe editor na empresa Mercado Ético. Ele mora em Praga e vai fazer comentários sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Olá, Anete. Olá, ouvintes. Madrugada do dia 24 de fevereiro, vimos os primeiros ataques russos às cidades ucranianas. O começo de um confronto tenso que deve impactar o mundo inteiro. Now, a new look at some of the destruction that is happening in Kiev. A crise entre Rússia e Ucrânia existe há muito tempo. O que agravou? De fato, as diferenças entre Rússia e Ucrânia não são de agora e não se limitam aos dois países. Se puxarmos o fio da história, a gente viaja 1000 anos no passado e vê que sempre houve conflito naquela região. Ora com a própria Rússia, ora com a Turquia, ora com Polônia, ora com a Áustria. Sempre houve uma tentativa de dominação daquela região. No que diz respeito à Rússia, alguns pontos de vista que Putin coloca hoje, como essa história de que não existe povo ucraniano, que Ucrânia e Rússia são uma nação só, isso vem lá de trás, não é de agora, tanto que o povo russo, o povo ucraniano, eles têm a mesma origem, que é Kiev. Mas enfim, respondendo à sua pergunta, hoje a Ucrânia está muito pior do que estava no dia 24, no dia da invasão. Ontem, segunda-feira, dia 7, houve mais uma rodada de negociações entre representantes da Rússia e da Ucrânia. Mais uma vez não se chegou a acordo nenhum. Olha só, enquanto Kiev exige que as tropas russas abandonem seu território imediatamente, incondicionalmente, Moscou quer a rendição ucraniana, que é o reconhecimento das áreas separatistas como repúblicas independentes e da Crimeia também como território russo, além da garantia de que a Ucrânia não ingressará na OTAN nem na União Europeia. De acordo com o Kremlin, se a Ucrânia cumprir essas exigências, eles interrompem a guerra imediatamente. Como a gente vê, são posições totalmente opostas. O governo ucraniano já disse que essa proposta da Rússia é totalmente inaceitável e sem convergência nenhuma entre os dois lados, então dificilmente esse conflito vai ter um fim próximo. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar intergovernamental constituída em 1949, no contexto da Guerra Fria, que reunia Estados Unidos, Canadá e outros países da Europa Ocidental contra a ameaça soviética. Que relação existe entre a OTAN com os ataques da Rússia? Com certeza a OTAN tem um papel importante nessa guerra, mesmo que indireto, porque envolve uma questão que é muito importante para o Putin, que são as tais das áreas de influência. Desde que Putin tomou o poder em 1999, ele deixa clara a sua insatisfação com isso. E ele acredita que o Ocidente traiu os compromissos assumidos no fim do Pacto de Varsóvia, que garantiam que a OTAN não avançaria sobre as regiões de fronteira da Rússia. A OTAN não apenas avançou em países que faziam parte da cortina de ferro, como também colou ali na fronteira da Rússia de fato, como marcando presença em países como a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Então, sob uma perspectiva realista, daria até para dizer sim que o Ocidente tem uma participação importante nessa crise. Mas, por outro lado, como é que estariam esses países que mencionei, Estônia, Letônia e Lituânia, se hoje não fizessem parte da OTAN? Que interesses estão em jogo? Para falar sobre interesses, eu vou apelar novamente aqui para a vertente realista das relações internacionais. E o que é isso? Eu vou pegar aqui uma explicação do cientista político Guilherme Casarões. Ele diz que os realistas enxergam um sistema internacional formado por estados em constante luta por poder e influência. Assim, diante de um mundo em que prevalece a lei do mais forte, esse Estado precisa acumular poder e, na busca pela própria segurança, acabam gerando uma insegurança generalizada. Bom, segundo os realistas, a hegemonia dos Estados Unidos é a principal marca do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que foi marcada também com pelo declínio da Rússia ao fim da Guerra Fria.
O que a Rússia quer hoje? Ela quer limitar o avanço do Ocidente, tanto economicamente quanto militarmente, na sua área de influência. E acredito também que pretenda recuperar o seu status de grande potência mundial que já teve no passado, né? Agora, Henrique, qual o posicionamento da República Tcheca em relação à guerra, de acordo com o que você está vivenciando aí em Praga? A República Tcheca ela integra tanto a OTAN quanto a União Europeia. Então não existe outra possibilidade para o país que não seja se alinhar às posições do Ocidente. Antes do conflito, o presidente Zeman até fez algumas declarações para a Rússia, dizendo que os Estados Unidos estavam fazendo acusações infundadas, estavam fazendo provocações, mas depois da invasão ele veio a público e condenou sim o ataque da Rússia. Além disso, há uma série de ações humanitárias promovidas pelos tchecos. Uma delas é o envio de trens para resgatar refugiados que queiram vir para cá. Militarmente, o país não pode e não quer entrar no conflito, mas já enviou armamentos para reforçar a defesa ucraniana. Também já posicionou soldados na Polônia, caso o conflito se estenda por ali. Isso sem contar também as sanções aí à Rússia como retaliação à guerra. Qual o impacto desta guerra? Como você vê, Henrique, a possível solução para esta guerra? Bom, os impactos da guerra eles são muitos, né? Podemos falar aí dos mais de 1.700.000 refugiados que já deixaram a Ucrânia. Podemos falar do rastro de morte e destruição, do aumento no preço do petróleo, que já impacta aí vários setores. Você também tem uma escalada no autoritarismo na Rússia, a criminalização do jornalismo independente. Praticamente todos os veículos e agências de notícias internacionais encerraram suas atividades lá, com medo de que os jornalistas que estavam cobrindo a guerra fossem presos. As mídias sociais foram proibidas. Até o TikTok ele não permite mais vídeos feitos na Rússia para não correr o risco de ferir alguma censura imposta por Putin. Fora da Rússia, você tem um aumento da russofobia, principalmente nos países que já foram invadidos pela ex-União Soviética, né? Aqui na República Tcheca isso é bem notável. Mas não só aqui, você vê no cenário global, você vê aí a Rússia sendo cancelada em diversas áreas, como esporte, cultura. Empresas do Ocidente, empresas americanas que estão abandonando a Rússia. É realmente um isolamento muito forte. Ele só não é total porque o Putin estabeleceu laços importantes com Pequim. E para mim não parece muito bom que uma potência militar como a Rússia não tenha boas relações com o resto do mundo, né? Você vê uma ameaça à paz mundial? Acima de tudo, acho que essa guerra ela gera uma tensão geral. A gente vê que há uma apreensão mundial com o que está acontecendo ali, né? Não acho que a cobertura, digamos, preferencial, entre aspas, dessa guerra, ela esteja no fato de ser um conflito de brancos, né? Mas sim no seu potencial de vir a se espalhar e desencadear uma terceira guerra mundial. E se isso acontecer, seria uma guerra nuclear, né? Que provavelmente destruiria o mundo todo em poucas horas. Eu acho que hoje esse risco está mais baixo do que era 2 semanas atrás, mas essas coisas podem mudar de uma hora para outra. E sempre que pode, o Putin, que é um líder autoritário, assassino, inescrupuloso, ele faz ameaças diretas nesse ponto, né? Então, o enfrentamento da situação é extremamente complicado. Como solução para a guerra, realisticamente falando, eu vejo apenas duas. A rendição da Ucrânia aceitando as condições russas, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo, até porque o povo vem se levantando contra os ataques de forma heróica ou suicida, dependendo do seu ponto de vista, ou se não, a queda do Putin, vivo ou morto, com o estabelecimento de uma democracia verdadeira na Rússia. Eu acho que essas duas coisas são muito difíceis de acontecer. Então, não sei, não consigo vislumbrar um fim para essa guerra tão cedo. Anete Moreira, Momento Cultura para a Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar.